Fala, nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Hoje um vídeo diferente, saindo um pouquinho do campo. A gente vai falar a respeito das eleições do dia 30 de outubro. A gente vai ter uma AGE, na verdade, para eleger o vice-presidente do Conselho Fiscal, 3 membros suplentes e 3 membros que serão efetivados para o Conselho Fiscal, já que a gente lembra que teve toda aquela questão das renúncias na época que o bastidor estava pegando mais fogo do que hoje em dia, na época que estava vendo o afastamento de Paulo Carneiro ou não, acabou adiando a AGE para afastar ele, aquele todo processo que vocês já conhecem. Então deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificação, sigam o Canto Rubro Negro, sigam a Pena Verde Shop, sigam o Bruno Ramon, e hoje eu tô com ele aqui, com o Ralf Fernandes. Primeiro agradecer Ralf aqui pela disponibilidade para falar um pouquinho a respeito desse processo. Ralf, que é associado do clube e vem conduzindo aí os processos eleitorais, queria que Ralf falasse um pouquinho. Muito obrigado pela presença, Ralf, vamos nessa para tirar as dúvidas da galera com relação à eleição, né? Boa tarde, torcedor rubro-negro. Boa tarde, Léo. Muito obrigado aí, Leonardo Santiago, aí, pelo convite. Estou sempre à disposição. Vitória merece a nossa dedicação em todos os assuntos contratativos institucionais, não tem a menor dúvida. Você já falou algumas coisas, algumas situações de que eu venho conduzindo, sim, esse processo eleitoral de Vitória há um certo tempo. A rigor, mais precisamente assim, e de forma ativa, desde a eleição de 2016, tá? Uma eleição histórica na história do clube, né? Em que foi vencida lá a chapa Vitória do Torcedor. Não quero falar em relação a quem ganhou, quem perdeu, mas eu digo porque, pela primeira vez no clube, nós tivemos uma disputa muito grande. Eu lembro ao torcedor de que naquela época nós tivemos 4 chapas disputando o Conselho Deliberativo do Vitória, cada uma com 270 associados. À época, a regra era essa, né? O estatuto que vigorava ainda era aquele, mas deixa isso para lá. Vamos falar dessa eleição aí do dia 30 de outubro, para, como você falou aí, para a recomposição do Conselho Fiscal. E estou à sua inteira disposição aí para você evoluir todos os assuntos. Pronto, então vamos lá, mais uma vez, Ralf, obrigado. Quero conversar um pouquinho a respeito de como será o processo. A gente já tem, por exemplo, uma pauta para a eleição. Eu sei que começa às 9 da manhã, até me corrija se eu estiver errado, mas dentro da AGE, caso tenha o bate-chapa, como seria o procedimento? E caso não tenha, porque até o momento, pelo menos hoje, 14 de outubro, eu ainda não vi nenhuma notícia relacionada a nenhum bate-chapa ou alguma chapa que se inscreveu para a eleição. Claro que isso pode mudar até dia 30, mas como seria o procedimento inicial? Sócios com mais de 18 meses, isso a gente também já sabe, só quem tem mais de 18 meses. A lista, inclusive, já saiu no site, para quem quiser dar uma olhada se o nome tá lá. A lista já saiu no site. Ralf, me corrija se eu estiver errado. O nosso colégio eleitoral é cerca de 3.004, se eu não me engano, associados. Até próximo Perfeito. Do que foi da última eleição. O Ralf, que tem planilhas, tem tudo muito bem organizado. Se eu não me engano, na última eleição a gente tinha 200 a 300 a mais. Mas para falar um pouquinho de como seria esse processo do dia 30, se já tem algum roteiro definido, como seria isso? Tá bom, vamos lá. Então, especificamente falando da eleição do dia 30, você já abriu o programa dizendo que nós vamos fazer uma eleição para eleger o vice-presidente do Conselho Fiscal, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. É bom que o torcedor volte também um pouquinho ao passado e lembrar que no dia 24 de abril de 2019, né, nós tivemos também uma AGE, onde foi eleito o novo Conselho Diretor, o novo Conselho Deliberativo e o novo Conselho Fiscal. Né? Eu estava lá, Todos esses conselhos com mandato até a segunda quinzena de dezembro de 2022. Então, esse Conselho Fiscal que está aí ainda, que resta o presidente eleito, tá? Lá pela Assembleia do dia 24 de abril, repetindo para vocês, o mandato dele vai até a segunda quinzena de dezembro de 2022. E o que nós vamos fazer agora é uma recomposição, né, com mandato até a segunda quinzena de dezembro de 2022. Então, tudo isso é um processo, né? A Vitória não pode ficar sem o seu conselho fiscal totalmente constituído, né? É um órgão importantíssimo, um órgão independente, inclusive, né, na estrutura do clube, né? Todos sabem que o Vitória tem a sua Assembleia Geral, tem o seu Conselho Deliberativo, o seu Conselho Diretor e o seu Conselho Fiscal. A estrutura do clube é essa aí, a estrutura organizacional, né?
E o Conselho Fiscal é importantíssimo para julgar as contas do clube e fiscalizar todos os atos e as ações, né, do Conselho Diretor. Aliás, é o que ele vem fazendo. E nós estamos no Vitória, ainda com as contas de 2020 sem serem julgadas, exatamente porque o Conselho Fiscal ficou incompleto e não tinha como você fazer esse julgamento das contas. Então, esse Conselho Fiscal que está aí, ele vai julgar as contas de 2020 e as contas desse ano de 2021, que serão julgadas lá na primeira quinzena de maio de 2022, como reza o Estatuto do Clube. Então, entrando no processo eleitoral, nós começamos esse processo basicamente no dia 16 de setembro, quando nós chamamos o Conselho Deliberativo. Eu queria também dizer para o associado que eu sou secretário executivo do Conselho Deliberativo, tá? Então, os conselheiros foram chamados para deliberarem acerca da recomposição desse Conselho Fiscal do clube. Por que o Conselho foi chamado? Porque no Estatuto do Vitória, né, que vigora desde o dia 2 de abril de 2017, foi a última adequação, a última reforma que teve no Estatuto, não tem previsão estatutária para a recomposição do Conselho Fiscal, diferentemente do Conselho Diretor, que existe lá uma regra, e também dos próprios conselheiros, que quando sai um conselheiro por renúncia, por morte, ou qualquer que seja o motivo, ele é substituído por aqueles conselheiros que estão vamos dizer, que estão na fila, estão lá na ordem da inscrição, quando aconteceu a eleição lá em abril de 2017, né? Ou, desculpe, 2019. Então, esse Conselho Deliberativo, nessa reunião de 16 de setembro, ele deliberou por unanimidade seus membros, se não me falha a memória, tinham 60 conselheiros presentes, né? Pela recomposição do Conselho Fiscal através do sócio, através do voto do associado. E foi isso que nós fizemos. Nós iniciamos todo esse processo lá no dia 16 de setembro mesmo. Nós já saímos naquele dia mesmo, né, com já a composição da comissão eleitoral. Eu quero lembrar para o torcedor uma coisa importante que a gente preza muito no Vitória. Basicamente, lá no Conselho Deliberativo, nós temos um cuidado muito grande, tanto eu como o presidente Fábio Mota, que estamos à frente do Conselho, ele como presidente, o Antônio Carlos como vice e eu como secretário, a transparência. Então, os nossos atos são todos eles disponibilizados no site do clube, bastando que o torcedor acesse o canal corretamente para que tome conhecimento de tudo. Nesse caso particular, dessa eleição de recomposição do Conselho Fiscal, nós abrimos um link lá na aba Transparência, no site do Vitória, um link chamado Comissão Eleitoral, que lá tem todos esses atos, todos os encaminhamentos que vão tendo, a gente vai publicando, os comunicados, os editais, tudo, enfim, está lá neste link. E eu quero somente voltar um pouquinho, sabe, um pouquinho que eu estava falando de comissão eleitoral, né? Para dizer exatamente que nesse dia, no momento que o Conselho Deliberativo, né, aprovou essa recomposição através da GE, o presidente Fábio Mota, né, publicou o comunicado oficial número 01/2021, repetindo para vocês que está lá no link, formando essa comissão eleitoral. E aí você vai ao Estatuto do Vitória e vai verificar exatamente isso, que a comissão eleitoral do Vitória, ela é constituída pelo presidente do Conselho Deliberativo, que a preside, e mais 4 sócios, não são conselheiros, 4 associados do Esporte Clube Vitória. A comissão eleitoral, como reza o Estatuto do Esporte Clube Vitória, ela é formada pelo presidente do Conselho Deliberativo, que preside a comissão eleitoral, e mais 4 associados. Então, na verdade, eu entrei na comissão eleitoral não por ser secretário do Conselho Executivo do Conselho Deliberativo, e sim por ser associado do clube, como também os outros membros que estão colaborando e muito na comissão eleitoral. Então, a comissão eleitoral hoje é constituída do Fábio Mota, o presidente, do associado Igor Kovalinski Oliveira, do associado João Marcelo Ribeiro Duarte, por mim e pelo associado Diego Donato Soares de Assis. Então, nós procuramos fazer uma comissão, na verdade, o Fábio Mota, o presidente, discutindo os nomes, tá? Até chegar a todos esses 4 outros nomes que estão ajudando o presidente Fábio Mota
nessa comissão eleitoral. Então, tudo isso, torcedor, aconteceu lá no mesmo dia que o Conselho Deliberativo autorizou que se chamasse uma assembleia para recompor o Conselho Deliberativo do clube, tá? Bom, depois disso aí são várias etapas que você vai seguindo, né? Você vai no Estatuto do Clube, onde tem lá o capítulo que trata de eleição, das eleições do Vitória, né? E você tem que seguir aquela rotina ali, tanto do capítulo eleitoral como de outros artigos que falam do Estatuto. Por exemplo, no dia 21 de setembro, nós fizemos a primeira publicação em jornal, do edital em jornal de grande circulação. É mais uma etapa. São 3 publicações. Quando chegou no dia 5 de outubro, nós fizemos a segunda publicação e no dia 8 de outubro, a terceira e última publicação do edital em jornal de grande circulação. Essa fase já foi toda conclusa. Ao mesmo tempo, nós disponibilizamos para o associado no site do Vitória esse edital em 2 oportunidades. Uma foi lá no dia 21 de setembro, no mesmo dia que nós publicamos do jornal de grande circulação, e outra no dia 5/10 também, que nós publicamos, além do jornal de grande circulação, nós publicamos no site do Vitória. E vou repetir, todos esses atos estão lá no item, no site do Vitória, né, na aba Transparência, Comissão Eleitoral. E aí nós fomos seguindo toda uma rotina, né? Nós fomos seguindo toda uma rotina. Já fizemos o encaminhamento da solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral, que nós queremos fazer a eleição com urnas eletrônicas. Essa era a minha pergunta. O tribunal tem uma regra interna de que essa solicitação tem que acontecer com 60 dias de antecipação, tá? Infelizmente, não foi possível, porque nós não sabíamos qual seria a deliberação do Conselho, tá? Então, nós pedimos isso fora desse prazo, mas nós estamos contando com a boa vontade do pessoal do tribunal, que já conhece, já tem tratativas com todos eles, tá? E a gente, provavelmente, a gente vai conseguir, sim, fazer a eleição com urnas eletrônicas, tá? Inclusive, Ralf, me permita rapidinho, só para contextualizar, até porque a questão dos eventos com mais de 1.000 pessoas é algo recente e a AGE teria mais de 1.000 pessoas, já que em tese nosso colégio eleitoral é de 3.000. Então só foi liberado realmente com o público agora. Então eu imagino que até por conta disso também, mesmo se o Conselho tivesse deliberado antes, teria a questão do decreto do Estado, que não poderia ter mais de 1.200 pessoas e também não teria como antecipar por conta disso. Minha dúvida era justamente essa, porque eu já fui em eleição, em todas, na verdade, em todas as AGE. E aí eu ia perguntar como seria, já que, pelo que eu li, seria uma AGE onde a gente votaria. Se teria aquele espaço da AGE, por exemplo, no estacionamento e teria a urna eletrônica, se a gente ia fazer por deliberação, como fez na última AGE que você citou, em 2 de abril, onde a gente levantava o braço para votar se ia ter segundo turno ou não, mas você já me falou que pode ser que não seja a urna eletrônica, mas ainda estamos contando com a boa vontade do tribunal, correto? Na verdade, a gente tem quase certeza que vai fazer através de urna eletrônica, né? Você foi muito feliz quando falou também que nós estávamos proibidos de fazer, e estamos ainda, o AGE com mais de 1.200 pessoas, o último decreto subiu, era 1.000, agora já passou para 1.200 pessoas. Mas qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que nós temos esse colégio eleitoral que você já falou aí, exatamente 3 mil associados, e a gente vai fazer essa eleição separada, né? Tipo assim, a letra A vai votar da letra A até a letra M, vai votar tal hora e tal hora, né? M até R, tal hora e tal hora, tá? E assim sucessivamente. Essa é a nossa ideia. E isso a gente dividindo por 7 sessões. Quer dizer, é bastante tranquilo em relação a isso, tá? Então, nós não vamos ter, de hipótese alguma, aglomeração, não vamos ter, até porque não vamos permitir, né? E o associado vai chegar, votar e sair da sessão eleitoral, né? Ainda estamos na dúvida se vamos fazer lá em cima no estacionamento, como você viu, todas as outras que foram lá, ou se nós vamos fazer lá dentro do Barradão mesmo, lá embaixo, né? Lá embaixo que também tem uma área grande lá, e dá para a gente fazer, dá para a gente separar, é até melhor. A gente está ainda avaliando essa situação. Então, nós teremos basicamente uma votação, né? Uma votação que não vai ter, evidentemente, aglomeração, de hipótese alguma. Até porque nós não temos, assim, uma AGE com todo mundo junto.
o associado chegou, votou e saiu, tá? Então, seguindo aí esse raciocínio que a gente estava passando, logo depois da publicação no jornal, nós também, tudo isso é estatutário e regimental, pelo regimento eleitoral publicado, né? No dia 22 de setembro, a gente publicou uma lista prévia de sócios, tá? Foi o comunicado oficial 02. Por quê? A gente chama de prévia. A gente sempre faz isso nas comissões eleitorais passadas, né? Aquele associado que está com algum problema, ou que esqueceu, ou que o cartão dele foi clonado e estava no Somar Vitória e ele não teve, assim, a iniciativa de procurar o Somar Vitória para trocar o número do seu cartão. São várias situações. Aquele boleto que não chegou, entendeu? Então, por isso que a lista prévia saiu com bastante antecedência, saiu lá no dia 22 de setembro, precisamente, tá? Exatamente para esse associado procurar o Vitória para regularizar sua situação. E você observar a lista que saiu em setembro para essa que saiu agora, você já vê que já aumentou um pouco aí a quantidade de associados. Exatamente por isso que eles foram procurando e regularizando as suas situações. E eu tenho sido realmente muito procurado, né? Exatamente de alguns associados que não estão com o seu nome na lista, tá? Mas quando você vai apurar mesmo, essa inconsistência que tem, né? Essa que eu estou dando do cartão, do boleto, alguma coisa assim. Mas as coisas caminharam bem. Então, depois dessa lista prévia, o que é que nós fizemos? Nós publicamos o regimento eleitoral. Aí sim, né? Que o associado tomou conhecimento, como é que vai se dar a inscrição, os prazos de impugnação, de inscrição, de homologação e de como é o funcionamento da eleição, né, de um modo geral. Esse regimento foi publicado, estou sempre reiterando, está à disposição lá no link de comissão eleitoral, foi publicado no dia 1º de outubro, né, e deixa tudo claro lá como é todo esse processo eleitoral. E, seguindo aí, no dia 7, nós publicamos, sim, essa lista final dos sócios, né? Essa lista é que vai para o TRE para alimentar as 7 urnas que nós estaremos utilizando. 6 ou 7, a gente vai ainda. Pedimos 7, talvez a gente deixe 1 ou 2 de reserva. É sempre bom a gente deixar uma urna de reserva e é para a gente fazer a distribuição. Então, como é que acontece? A gente pega esse arquivo em Excel, né? Leva ele para o tribunal, eu mesmo que levo isso lá com um pendrive, com outro membro da comissão eleitoral. Na eleição anterior, eu fiz questão de sugerir aos membros da comissão eleitoral, à época presidida pelo Robson Almeida, nas eleições gerais, que tivéssemos a companhia de alguns membros da chapa, e assim aconteceu. Essa também vai ser da mesma forma, os membros da chapa tomarão conhecimento de todos os nomes que estão ali, aqueles nomes que foram publicados, para a coisa ser o mais transparente possível. E chega lá no tribunal, lá no setor de informática, para alimentar as urnas daquela forma, né, com todos aqueles nomes que estão ali. Ao mesmo tempo, a gente também levaria as chapas escritas, porque a urna também tem que ser alimentada com as chapas escritas, evidentemente, né? Chapa 1, chapa 2, chapa 3, chapa 4. Até o momento nenhuma é escrita, correto? Até o momento nenhuma foi escrita. Até agora não, né? Até agora, quinta-feira, nesse horário aí, ainda não tem nenhuma chapa escrita, mas vai ter. Mas algumas pessoas já me procuraram para saber, pegar mais algumas informações e, com certeza, amanhã Veremos. E na segunda-feira, que é o último dia, deixar isso aí claro também, está no regime eleitoral, segunda-feira, dia 18, é o prazo final, até às 18 horas, para as inscrições. Lá no Barradão, a gente vai deixar, provavelmente eu vá também, eu tenho outros membros da comissão, a gente está fazendo essa divisão aí de tarefas, de plantão lá no Barradão, para receber essas inscrições e dar seguimento. Depois das chapas inscritas, aí tem ainda alguns prazos, que é prazo de impugnação e debates de alguma candidata. A gente tem que conferir todos os candidatos, a questão da sua habilitação. Legitimidade, né? Legitimidade, exatamente. Ele tem que ter 36 meses de associação ininterrupta. Eu confesso para você que, desse tempo todo que a gente tem feito a eleição aí, não tem acontecido nenhum tipo de inconsistência em relação a isso, até porque o candidato
quando ele vai, quando ele se habilita, ele já sabe lá, já procurou sua vitória, já viu a sua lista no próprio site. Não essa agora que a gente não coloca tempo de associação. Essa lista que a Comissão Eleitoral publica é a lista daqueles sócios que podem participar. Com 18 meses. A partir de 18 meses. Agora, se ele tem 36 ou não, aí ele tem realmente que procurar o Sua Vitória e procurar o próprio site. Então, tem todo um processo de, depois da inscrição, de validação, de impugnação, se por acaso ocorrer. Qual o prazo, Ralf? Desculpa me interromper, da impugnação. O prazo final para a homologação vai ser feita no dia 26/10. A inscrição é até o dia 18, às 18 horas. Depois tem prazos, né? E de impugnação, de substituição, que é no dia... a impugnação é até o dia 19 ou 20, uma coisa assim. E depois a homologação, que é no dia 26. Homologou, publicou no site através do comunicado oficial. Uma terça-feira. Estou olhando aqui, uma terça-feira. 26 é terça-feira. Uma terça-feira, né? Pronto. A gente homologa, e depois de homologado, né? Aí já está tudo prontinho ali, é somente a gente... a logística lá no Barradão já está sendo também providenciada, como todos, mesas, pessoal, e cadeiras, enfim. A logística está sendo providenciada, distribuidores. Dessa vez a gente tem álcool, tem alguns informes que sairão ainda daqui para lá. Excelente. Então, Ralf, muito obrigado pela participação. Para mim ficou tudo muito claro, inclusive interessante essa questão do rodízio que você falou, de tal hora votar de tal letra até tal letra, para evitar aglomeração. Interessante, gostei disso, não sabia. Esclareceu todas as minhas dúvidas. Se a galera tiver alguma dúvida, eu peço para você que está assistindo colocar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Mas eu acho que não tem dúvida, acho que Ralf respondeu muito bem. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade. Muito obrigado. Se você que está assistindo não deixou o like ainda, deixa o like e espalha, porque é importante. Eu sei que a galera é sempre muito focada no campo, mas fora do campo é tão importante quanto, ou às vezes até mais. Então a gente tem que saber tudo o que está acontecendo, entender todos os processos, principalmente você que tem 18 meses e pode participar dia 30, é importante que você assista e espalhe esse vídeo para que você entenda todos os processos. Ralf, mais uma vez, muito obrigado, agradeço a disponibilidade, tá? E um abraço, se quiser deixar o seu recado final à vontade. O recado final é que nós somos Vitória, vamos continuar sendo Vitória, estamos passando por uma situação extremamente conturbada do ponto de vista institucional, dentro de campo o resultado não está acontecendo, infelizmente, o torcedor está sofrendo muito, quem não está sofrendo, né? E é assim, quem é Vitória para sempre. Um abraço ao torcedor e qualquer coisa, Léo, eu estou à sua disposição. Tá bom? Muito obrigado, Ralf, obrigado a você que assistiu, tamo junto, um abraço.